Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nesse dia 2, nesta terça-feira, o evangelho que nós acabamos de ler é um evangelho que nós meditamos há dias passados, que é o evangelho da tempestade acalmada. Gostaria de pegar alguns elementos aqui para nossa reflexão e eu penso que esses elementos nos ajudará enormemente. Primeiro, a figura do mar. Hoje eu não quero pegar e fazer aquela analogia, o mar, a barca como a igreja. Isso a gente já meditou. Mas eu gostaria hoje de pegar, por exemplo, a figura do mar. O mar, empiricamente falando, ele é algo incontrolável. Incontrolável, né? O ser humano em si, ele não consegue controlar o mar. Nós temos hoje embarcações grandes, navios e tudo mais, mas o mar é algo ainda incontrolável. Quando o mar, a natureza, ela quer invadir, quando tem os grandes maremotos, os tsunamis, o mar é uma força incontrolável, é uma potência. Biblicamente falando, olhando para o mar, ele é aquela potência caótica que Deus se submete o mar a ele. Isso nós vemos, por exemplo, no Salmo 92, no Salmo 103, no Antigo Testamento. Deus submete as forças do mar a ele. E vamos lembrar que esse evangelho que nós estamos meditando, ele é a continuação do evangelho que nós lemos ontem, que é o evangelho do seguimento. Ou seja, nós podemos dizer então que esse evangelho, especialmente, ele é, vamos dizer assim, a prática daquilo que é o seguimento. O segmento que nós meditamos ontem, que exige de nós uma vida livre, uma vida sem calcular os riscos. Hoje, então, nesse evangelho, a prática da coisa é que nós vamos precisar de muita fé e confiança em Jesus para dar cabo, para dar seguimento a este segmento de Jesus. É redundante, mas é isso mesmo. Para nós irmos avante no segmento de Cristo, nós iremos precisar de muita fé e confiança, porque acontecerão realidades na nossa vida em que talvez até a nossa própria vida estará em risco. E é aí, precisamente aí, não depois da calmaria, não depois quando chega a calmaria da tempestade acalmada, não, mas é no meio da tormenta, é no meio do mar agitado que nós precisamos ali exercitar a nossa fé e a nossa confiança e corroborar aí aquilo que é próprio do segmento. Veja, a vida dos discípulos nesta situação estava em risco. O barco estava agitado, a água já estava entrando dentro e diz o texto do evangelho que Jesus estava dormindo. Isso também tem um sentido teológico profundo para cada um de nós, tem um sentido espiritual maravilhoso. Então, o mar, que é essa potência que o homem não consegue dominar, o segmento que vai exigir da gente situações muito complicadas, situações que talvez até a nossa própria vida estará em risco e nós precisamos, no meio desse problema, dar uma resposta e, acima de tudo, há uma palavra nesse texto do Evangelho que quando os discípulos vão até Jesus, acorda ele e diz: Mestre, nós estamos perecendo. Diz o texto que Jesus, levantando-se, ele dá ordem aos ventos e ao mar. Isso aqui, meus irmãos, é muito
importante e profundo para cada um de nós, porque o verbo usado aqui, grego, é o mesmo verbo que designa a palavra ressurreição. É o mesmo significado da ressurreição. Ora, o que o evangelista está querendo mostrar para cada um de nós? O evangelista, ele está querendo mostrar para cada um de nós que esse é aquele que tem o poder. Ele teve o poder de fazer aquilo que só Deus poderia fazer, que é ressuscitar. Então, Jesus levantando-se, ele está fazendo uma alusão aqui à sua ressurreição, aquilo que aconteceria. Jesus levantando-se, ele dá ordem aos ventos e ao mar, para dizer para mim e para dizer para você, querido irmão, que não existe nada, não existe situação alguma que nós podemos estar passando, que Deus não tenha a última palavra e que Deus não tenha poder suficiente para fazer cessar toda a tempestade da nossa vida. E mesmo que a gente precise dar a nossa vida, que nós precisamos fazer um ato de fé contínuo no Senhor, Ele é aquele que teve o poder de levantar-se, de trazer de novo a vida, de reconstruir todas as realidades. Então o Senhor, Ele é aquele que tem a última palavra. E nós vamos precisar, meus irmãos, exercer muito a fé. Não tem como aqui a gente não lembrar, por exemplo, de Abraão. Abraão, que Deus fez aliança com ele. E que Deus colocou aquele homem nas maiores provas, para ver se ele iria adiante no segmento. E ele foi. Ele foi. Abraão, primeiro, Deus faz aliança com ele. E ele se impacienta, né? No meio disso. Acaba tendo um filho com a escrava H, isso tem um sentido teológico também maravilhoso, que não cabe agora aqui falar. Depois ele precisa despedir H com o seu filho Ismael. Ele precisa despedir. Depois, já com 75 anos, que ele tem essa promessa, ele só vai ter Isaac com 100 anos. Ou seja, ele fica 25 anos esperando a promessa de Deus. Firme, porque Abraão era um homem intelectual, era um homem justo, um homem santo, um homem sábio. Não era simplesmente um beduíno como a gente pensa. Depois Deus pede uma prova suprema a ele, que entregue seu próprio filho, seu único filho, o filho da promessa. E Abraão vai lá e ele leva Isaac para o Monte Moriá. A passagem maravilhosa que inclusive diz lá, né, que Isaac pergunta para o pai: papai, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o fogo, mas aonde está a vítima? Ele era a própria vítima. E Abraão sabiamente diz: Deus providenciará. Por isso dá o nome naquele lugar de Deus providenciará. E Deus vê então que aquele homem tinha um coração que confiava nele acima de todas as coisas. É Deus. E essa passagem de hoje, ela está exigindo de nós exatamente isso. Porque nós somos muito tentados a crer em Deus quando tudo está bom, quando tudo está dando certo. Mas quando as tempestades vêm na nossa vida, meus irmãos, nós somos tentados a desistir. Nós somos tentados a vacilar na fé. Vamos lembrar de Pedro quando veio andando sobre as águas e quando ele começa a andar, o vento redobra e ele afunda. Esse afundar de Pedro significa cada um de nós. Quando nós, diante das dificuldades da vida, nós também naufragamos na fé. Esse é o naufrágio na fé, que Deus quer suscitar no nosso coração hoje uma confiança para que isso não aconteça na nossa vida. Então, olhando para esse evangelho da tempestade acalmada, fica para nós o seguinte: o mar, que representa todo tipo de tribulação que possa acontecer na nossa vida, ele está submetido ao poder de Deus. Então, para dizer, não existe problema e não existe situação que seja maior do que o poder de Deus. Isso precisa ficar claro para nós. Depois, nós vamos precisar exercitar fé e confiança no seguimento de Cristo. E no momento certo, ele vai se levantar e dar ordem aos ventos e ao mar e fará uma grande calmaria.
com o poder de Deus, Ele tem a capacidade de fazer isso na minha e na sua vida. Peçamos ao Senhor hoje, meus irmãos, a graça de confiar, como Abraão, contra toda esperança, nós ainda mantermos a nossa fé no Senhor. Ainda que a gente não esteja vendo solução, mas saiba, Deus ele está no controle de todas as coisas. Deus abençoe grandemente a sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.